Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia da nossa videoaula e hoje nós vamos falar. Chegou setembro, né? Que delícia, setembro! Bom, nós vamos falar sobre Narujin. Eu vou até soletrar o nome dele aqui para que vocês possam anotar, porque é difícil às vezes o nome dele. Então é Nasrudin. N de navio, A de amor, S de sapo, R de rato, U de uva, D de dedo, I de igreja e N de navio. Então esse é o nome dele, nós vamos falar um pouquinho. Então nesse mês de setembro nós vamos falar de Nasrudin e nós vamos falar de Pedro Malazarte, né? Então nesse mês de setembro. E no mês de outubro nós vamos falar dos contos de fada, porque é o mês da criança, aquela coisa toda, tá bom? Bom, então, mas antes de falar de Nasrudin, eu queria falar de como a gente organizar pra gente, né, esse contador de história, que ele tem que se organizar. Então vamos lá. Bom, primeiro nós falamos da fala, lembra, né? Da fala não, dos exercícios para fala, fazer carinho mesmo, agradecer a nossa voz, né? Fazer exercício, ó. A gente já falou disso, mas tem vários exercícios. Se vocês colocarem lá no Google exercício para voz, né? E veja aquele mais coerente, né? Não vai também fazendo loucura, afinal de contas a gente já passou dos 60, né? E essa tendência mesmo da voz mudar, porque como se diz, tudo, os nossos músculos acabam caindo, né? Então nossa corda vocal também ela é alterada. Então o que é legal para que isso mantenha? É cantar. Ah, Cleusa, mas eu não canto. Gente, eu não tô falando de cantor, tô falando de cantar. Levantar e cantar. É uma delícia cantar, né? Às vezes eu levanto e canto qualquer música. Adoro cantar Roberto Carlos. Eu não sei o que você gosta de cantar, mas é legal cantar. Outra coisa que é muito legal, água. Lembra que eu disse? Não precisa tomar 2, 3 litros de água, mas sempre que lembrar, tomar água para que essas cordas vocais fiquem lubrificadas, né? Então isso é importante. E aí agora nós vamos falar como organizar. Então, eu ouvi uma história, ou alguém me emprestou um livro, eu comprei um livro, eu lá no WhatsApp eu vi uma história e eu gostei, né? Então é muito importante, o que a gente faz? Gostei daquela história, prepara aquela história para contar. Como é preparar a história para contar? É ver os pontos fortes, né? Depois a gente vai falar sobre isso também no mês de outubro. Mas agora eu estou falando assim, prepara essa história para você contar e anota o nome dessa história. E mais ou menos o esqueminha que você fez. Ah, aqui eu falei mais alto, aqui eu falei mais baixo. Porque lembra que eu disse que a nossa voz, nós podemos modelar a nossa voz. A não ser que a gente tenha alguma coisa, né? Se tem uma doença, aí é outra história, né? Tem que procurar um especialista. Mas se não, a gente pode modelar. Ah, eu tô velhinho, eu vou falar bem baixinho. Não existe isso. Não existe. E eu lembro que, acho que foi o ano passado, o outro ano, entrou um senhor que ele tinha 93 anos. E ele falava muito baixinho. E todo mundo ficou, nossa, tadinho, né? Eu falei, não existe tadinho. Você tem algum problema na voz? Não tem. Então, é exercício mesmo. Eu lembro que no final, foi o ano passado mesmo, porque esse ano ele já veio a pandemia, aquela coisa toda. E eu tô tentando lembrar aqui o nome dele. E no final ele já tava, sabe, falando super bem. Porque a gente tem essa tendência de, né? Não existe isso, né? Tudo é treino, tudo é treino. Então, voltando às histórias, eu preparo essa história e eu escrevo, sei lá, eu contei, sei lá, a Bela e a Fera, olha que chique, né? A Bela e a Fera, eu escrevo lá num caderninho, tem um caderninho para organizar isso. Eu normalmente organizo as minhas histórias no computador, né? Coloco lá no Word as histórias que eu já contei. Porque senão a gente acaba esquecendo, né? E às vezes e é legal ter um repertório bem grande, é legal você conhecer várias formas, né? Vários contadores, vários estilos, né? Isso é muito legal. Então eu contei do infantil, eu contei isso. Eu coloco ali. Texto adulto, eu contei isso. Texto religioso, eu já contei isso. Então fica bem organizadinho, porque se alguém te chama, né, de repente uma pessoa te liga, olha, eu gostaria que você contasse a história para mim tal dia, aí você fica enlouquecido sem saber. Se você tem isso organizadinho, você já vai lá, olha, acho que para aquele lugar que me chamaram essa história é legal, entendeu? Então vamos fazer isso? Bom, então agora vamos falar do nosso personagem, né, Nasrudin. Ele nasceu na Turquia, né, há muito tempo atrás, e tem muita lenda sobre ele. Uns dizem que ele nem existiu, que ele foi só um personagem, e outros não, né? A única coisa que eu sei, na verdade, se ele foi personagem ou se ele existiu,
que ele era um mestre sufi. E a única coisa que eu sei é que ele ensinava de uma forma completamente diferente. Então nós vamos até fazer um filminho a semana que vem pra gente trazer, pra mostrar um pouquinho, né, desse personagem, né, desse que existiu há muito tempo. Então muitas histórias foram contadas. Então dependendo do lugar, são histórias completamente diferentes que você já ouviu. Você fala, nossa, mas eu já ouvi de uma outra forma. É como se essa história fosse passando de pessoas para pessoas, e aquela coisa que quem conta aumenta um ponto, né? Então Nasruddin, né? É Nasrudin. Esse personagem, como que ele ensinava as coisas, né? Nós temos também um exemplo muito legal, que é Esopo, né, com as suas fábulas, ensinando, né, a humanidade, né? Quantos anos, né, vem? Esopo foi até antes de Cristo. Mas esse personagem, Nasruddin, ele vem ensinando de uma forma diferente. Olha, eu vou contar um pedacinho de uma história. Inclusive, quem adora contar essa história é a Carol, a Carol Coelho. Um beijo, Carol. E só para você ver como ele ensinava, dando que se recebe, aquilo que São Francisco de Assis falou, né, depois, mais na frente. Então, o que acontece? Ele, na época, teve uma seca muito grande lá, né, na Turquia, e as pessoas vieram pedir orientação para ele, porque ninguém não tinha quase nem água para beber. Vieram pedir orientação. Mestre, por favor, faz chover, né? Aquela coisa toda, porque as pessoas querem milagre, né? E ele fala assim, vai até a casa de vocês e pegue toda a água que tiver lá e traga para mim. E as pessoas foram. Trouxeram a água, simplesmente ele pegou, tirou a roupa dele e começou a lavar. E todo mundo ficou horrorizado, já não tinha água, ele ainda fazendo isso. Aí ele termina e fala, vai, pegue mais água. O pessoal fica mais indignado ainda, né? E nisso as pessoas vão e trazem. Quando ele chega, ele enxágua toda a roupa e joga água e põe no varal e fala, vão embora. E aí o pessoal fica revoltado. Como assim? A gente veio pedir ajuda, ele ainda pegou o que nós tínhamos, né? E aí ele passa acho que uma meia hora, as pessoas estão indo embora, dá uma chuva enorme, uma chuva torrencial, né? E as pessoas voltam e falam, Nasruddin, o que você fez? O que você fez? Me diz, tá chovendo. E ele olha para as pessoas e diz, não sei, acho que é quando eu lavo roupa e coloco no varal, chove, né? Então ele brinca com isso, porque na verdade ele queria que as pessoas abrissem para doar, porque é só doando que você recebe, né? É uma lei, né? Não existe outra coisa, né? Então as histórias dele é bem assim, elas são engraçadas, mas ela tem um fundo de verdade muito grande. Então nós vamos falei dele hoje e nós vamos falar a semana que vem também, tá bom? Então a semana que vem a gente vai trazer talvez um filminho, contando compartilhado, que eu não sei ainda, né? Então um beijo para todo mundo e fiquem bem.